Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Após Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro para o tão aguardado UFC 285. It's time! O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Rubet, a casa que patrocina Charles do Bronx e o campeão Alex Poitin e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link do Rubet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Senhoras e senhores, hoje teremos o Melhores Apostas especial. Falaremos da volta dele, o cara, a lenda Jon Jones. O ícone lidera a disputa de cinturão dos pesos pesados contra Ciryl Gane. Então vamos mostrar os destaques do UFC 285. Na luta principal, Jon Jones enfrenta Ciryl Gane. Valentina Shevchenko encara Alexa Grasso. Geoff Neal mede forças com Shavkat Rakhmonov. Bonico é rival de Jamie Pickett. E Viviane Araújo será adversária de Amanda Ribas. A luta principal do UFC 285 é histórica para a organização e para os fãs de MMA. De um lado, Jon Jones retoma a carreira depois de 3 anos de inatividade e estreia na categoria dos pesos pesados. Do outro lado, o ex-campeão interino da categoria, Ciryl Gane. Fernando Keller, qual é o peso dessa luta para a história do MMA? Com perdão no trocadilho, Miguel, é um peso muito pesado, cara. Porque se a gente coloca só o cinturão da divisão dos pesados em jogo, já torna a luta especial independente de quem esteja lutando. A gente está falando de uma das categorias historicamente mais populares da organização. Luta do Jon Jones, qualquer luta do Jon Jones é especial. Jon Jones em ação é luta grande. Só a presença do homem já faz a luta ser grande. Aí você junta 3 anos de inatividade, subindo para uma nova divisão, retornando ao octógono, contra o ex-campeão interino, cara, mistura esse bolo e a história está diante dos nossos olhos. É uma luta enorme, é uma expectativa gigantesca. Estou contando os minutos e segundos para chegar no sábado e mal posso esperar para ver esse duelo. Jon Jones retorna ao octógono após 1.120 dias de inatividade. Bonds é o recordista de vitórias em lutas por cinturão no UFC com 14 triunfos. Das 15 lutas por cinturão do norte-americano, apenas 3 duraram menos de 2 rounds e meio. Quando Ciryl Gane iniciou a carreira no MMA, Jon Jones já tinha 10 vitórias em lutas por cinturão. O francês possui a maior taxa de acertos de golpes significativos dos pesados, com 59,7% de precisão. Todas as últimas 5 lutas do ex-campeão interino duraram mais de 2 rounds e meio. Fernando Keller, já sabemos que agora é um momento difícil, mas estamos aqui para isso. Quem é o favorito para a luta principal do UFC 285? Que bom que você já adiantou, Miguel. É isso, cara. É um prognóstico realmente muito complicado de se fazer, porque tem muita coisa ali num campo meio nebuloso, né? No campo da imaginação, no campo do no campo do desconhecido. Porque a última impressão que a gente tem do Jon Jones é de 3 anos atrás e na divisão de baixo. Ninguém conhece o Jon Jones peso pesado. Talvez nem ele mesmo se conheça ainda. Então fica muito difícil fazer essa análise. Claro, tem coisas que a gente sabe. A gente sabe que mesmo nos pesos pesados, o Jon Jones tem a vantagem na envergadura, que é algo que ele sempre soube utilizar muito bem contra os adversários. Por outro lado, a gente sabe que o Jon Jones lutando contra caras de tamanhos parecidos com o dele, como foi o caso do Alexander Gustafsson na primeira luta, tende a ter uma missão mais difícil. Um pouco dessa vantagem se perde. A gente sabe também que o Ciryl Gane tem dificuldade com a luta de chão e foi botado diversas vezes para baixo pelo Francis Ngannou, que nem passa longe de ser um especialista no wrestling que o Jon Jones é. Mas fora isso, cara, é o que eu falei, a gente não sabe como vai estar a velocidade do Jon Jones. O gás a gente imagina que esteja como sempre foi, o Jon Jones sempre foi um cara muito capaz de lutar 5 rounds em altíssimo nível, até mais do que Ciryl Gane. Acho que o Ciryl Gane tem essa tendência a se cansar um pouco mais rápido, mas o Ciryl Gane, do lado dele, tem essa movimentação absurda. O cara é um bailarino no octógono, né? É um peso pesado que baila no octógono como se fosse um peso médio, no máximo um peso médio. Dá pra dizer que, em termos de velocidade,
talvez o peso pesado Ciryl Gane seja mais rápido do que o peso meio pesado John Jones, quando lutava ali no auge. É difícil, cara. É difícil, mas assim, levando em consideração a dificuldade do Ciryl Gane em defesa de queda, de costas no chão, a gente sabe que o jiu-jitsu dele é deficiente. E o John Jones tem esse controle de posição por cima muito forte, tem a capacidade de queda muito forte. O Ciryl Gane vai ter o chute um pouco neutralizado, porque se ele chutar alto, o John Jones, é chance pro John Jones derrubar. Então eu vejo muito o Ciryl Gane chutando muito a perna do John Jones. Mas será que por 5 rounds isso vai ter o efeito desejado? Eu acho que em algum momento o John Jones consegue botar essa luta para baixo. E botando essa luta para baixo, é chuva de cotovelo para cima do francês. Complica muito. Então, por mais que seja um prognóstico muito difícil de ser feito, eu tô aqui com a vitória do John Jones para essa disputa de cinturão de pesados. Na luta co-principal teremos outra disputa de título absoluta no peso mosca desde 2018. Valentina Shevchenko busca a 8ª defesa de cinturão. Para isso, a campeã deverá superar Alexa Grasso. Fernando Keller, a mexicana já fez o suficiente para enfrentar ou desafiar a lenda do MMA feminino? Acho que não, Miguel. Sendo bem sincero, não vamos confundir as coisas. Eu acho que a Alexa Grasso é uma grande lutadora, tem um potencial absurdo, realmente muito boa, mas não acho que tenha feito o suficiente para ganhar essa disputa de cinturão, não. E tenho minhas dúvidas até se ela acha que ela fez o suficiente. Porque vale lembrar que depois da vitória dela sobre a Vivi Araújo, foi a última luta dela, ela mesma falou que talvez precisasse de mais uma luta de 5 rounds para se preparar para uma possível disputa de cinturão. Mas para mim a luta a ser feita seria a revanche entre Valentina Shevchenko e Taila Santos. A única lutadora que ofereceu perigo real à campeã peso mosca e que, convenhamos, que só não venceu a luta, ou pelo menos perdeu muitas chances de vencer a luta, por causa daquela cabeçada acidental que fraturou o osso do rosto dela. Então, para mim, faria muito sentido casar essa revanche. Eu não entendo porque não fez parte dos planos do UFC, casar essa revanche imediata entre Taila Santos e Valentina. É claro que sangue novo, carne nova é sempre interessante para movimentar a divisão, e Alexa Grasso preenche esses requisitos. Além de ser uma representante do México, que é um mercado muito forte para o UFC, invicta no peso mosca desde que subiu, acho que assim, não é um absurdo ela estar disputando cinturão, mas não acho que tenha sido no momento certo. Valentina Shevchenko busca a 10ª vitória consecutiva no octógono. 6 das últimas 8 lutas da campeã duraram mais de 2 rounds e meio. Das 9 lutas por cinturão da Kyrgyz no UFC, 5 foram para decisão de juízes. Alexa Grasso é a primeira mulher mexicana a disputar um cinturão do UFC. Das 10 lutas da desafiante no Ultimate, 8 chegaram à decisão de juízes. A mexicana está invicta com 4 vitórias desde que subiu para o peso mosca. Fernando Keller, quem investirá a coroa do peso mosca feminino ao final do UFC 285? Ah, Miguel, essa é um pouco mais fácil de responder do que a da luta principal, né? Com todo respeito a Alexa Grasso, como eu falei, é uma grande lutadora, não está ali à toa, é uma grande promessa da divisão, jovem ainda, 29 anos, tem um futuro brilhante, mas hoje eu simplesmente não consigo enxergar um cenário onde ela surpreenda a Valentina Shevchenko. Não é diferente do caso da Taila Santos, por exemplo, que também era uma zebraça, chegou na hora, deu luta para a Valentina e quase ganhou. Acho que a Taila Santos tinha muita força física, um jogo de jiu-jitsu que complicou ali a campeã. O forte da Alexa Grasso é o boxe, é o volume de boxe, de jab direto, de andar para frente, essa escola mexicana de boxe muito eficiente, mas eu simplesmente não consigo ver isso complicando a Valentina Shevchenko. Acho que a Valentina Shevchenko tem um jogo que se adapta muito a qualquer cenário, a praticamente qualquer cenário que possa ser apresentado pela Alexa. Acho que ela vai ser a agressora em pé, acho que ela não vai ter dificuldade para botar para o chão. A Alexa Grasso mostrou dificuldade contra lutadores fortes de wrestling, como foi o caso é verdade que na divisão de baixo, da Carla Esparza e da Tatiana Soares, foram as derrotas dela. Acho que a Valentina Shevchenko vai ter facilidade, se quiser botar para baixo. Acho que ela vai ser a agressora na luta em pé. E prevejo... Cara, não sei se ela interrompe. Eu acho que sim. Acho que ela interrompe.
Não sei se rápido, acho que a Valentina Shevchenko tem essa questão, como a gente viu nos números. A maioria das lutas dela dura pelo menos mais de 2 rounds e meio, ela vai crescendo na luta, vai agredindo cada vez mais, vai aumentando o ritmo. Então, eu aposto na vitória da Valentina Shevchenko, provavelmente por interrupção. Se é para ser mais ousado aqui, eu imagino uma finalização da Valentina Shevchenko, e acho que talvez passe ali do terceiro round, da metade do segundo. Acho que não vai ser tão rápido, mas acho que ela vence por interrupção, provavelmente finalização, mas sendo superior em qualquer ponto da luta. Então, vitória da Valentina Shevchenko, continuando a história maravilhosa dela no peso mosca. Ainda no card principal, um confronto que pode movimentar o top 10 dos meio-médios. Geoff Neal mede forças com a promessa Shahat Rakhmonov em uma luta que os dois buscam entrar no top 5 da categoria, que é liderada por Leon Edwards. Fernando Keller, uma luta bem interessante que voa abaixo do radar, né? Muito interessante, Miguel, bem interessante mesmo. A gente está falando de dois grandes nomes da divisão, mas que chegam de um jeito diferente, né? O Rakhmonov é o cara que chega com o pé na porta. É a grande promessa, depois do Chimaev, né? Parece que vai seguindo os passos ali do Chimaev, atropelando todo mundo, e a nocaute, finalização, e chama muita atenção. O Geoff Neal já é um cara que vai mais no sapatinho, né? Ele tá na dele, tá quietinho ali, voando abaixo do radar. Muita gente esquece que ele tá ali, mas tá ganhando luta atrás de luta, tá performando muito bem, e quando vê, tá ali na beira do top 5. Então, para mim, é o maior desafio do Rakhmonov até o momento, e acho que é uma grande luta. Uma luta que poderia, muito facilmente, ser a luta principal de outros eventos, né? de Fight Night, como seria o caso. Mas, então, na ordem ali como terceira luta mais importante de um evento tão grandioso como é esse, do retorno do John Jones, de Valentina Shevchenko defendendo o cinturão, acho que está de ótimo tamanho também, e é uma luta realmente bem interessante. Geoff Neal conquistou 5 das 7 vitórias no UFC por interrupção. 6 das 9 lutas do norte-americano no Ultimate duraram mais de 1 round e meio. Neal defendeu 88% das tentativas de queda no octógono. Shahat Rakhmonov entra como amplo favorito pela 5ª vez em 5 lutas no UFC. Todas as 16 vitórias na carreira do cazaque vieram por interrupção. 8 knockouts, 8 finalizações. 13 das 16 lutas do Rakhmonov duraram menos de 1 round e meio. Fernando Keller, por enquanto, Rakhmonov é tratado como uma promessa que não foi realmente testada dentro da categoria. Nesse fim de semana, Geoff Neal freia o hype ou o cazaque passa por mais um teste? Bom, Miguel, cara, sinceramente, eu acho que o caminho que o Rakhmonov está seguindo é um caminho normal, assim. Acho que não estão nem acelerando demais ele, e também não vejo que o UFC esteja segurando ele como já fez com outros prospectos. Acho que ele está fazendo as coisas no tempo dele. Já teve lutas contra adversários interessantes da divisão, contra promessas, como foi o caso do Moçambique, contra lutadores veteranos, como foi o último caso contra o Neil Magny, recordista de vitórias na divisão. Então acho que já foi, de certa forma, um teste, mas concordo sim que o Geoff Neal seja o maior teste do Rakhmonov até o momento. Acho que o Geoff Neal é o cara que tem potencial para, pela primeira vez, botar o Rakhmonov para andar para trás no octógono, coisa que o Rakhmonov nunca fez. O Rakhmonov sempre foi 100% agressor, andando para frente, soltando aquela variedade de golpes absurda que ele tem, de chute giratório, chute alto, cotovelada. É um cara que varia muito bem os golpes para se aproximar, botar para baixo e finalizar, que é o ponto forte, né? Mas acho que o Geoff Neal tende a dificultar essa missão, tanto pela defesa de quedas, que a gente viu nas curiosidades, que é uma porcentagem muito alta do Geoff Neal em termos de defesa de queda, quanto com o boxe de altíssimo nível, que costuma pressionar os adversários. Foi assim com o Vicente Luque, por exemplo, e quebrou aquela fama de queixo indestrutível que o Vicente Luque possuía. O Geoff Neal fez isso. Então acho que é um grande desafio para o Rakhmonov. O Geoff Neal é um grande lutador que vai voando ali abaixo do radar. Dito isso, vitória do Rakhmonov. Vamos agora para o nosso momento. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC 285. Vai que é tua, Fernando Keller. Bem que é minha, Miguel. E para um evento tão especial como é o UFC 285,
Acho que o momento Ru merece ser um pouco especial também. Então hoje a gente vai aumentar a quantidade de apostas. Normalmente a gente vai com aquele padrãozinho ali de 3 apostas simples, uma múltipla. Hoje vamos aumentar nossa pedida aqui nas apostas simples. Vamos com 5. Começando por ela, a luta principal da noite. Jon Jones retornando, disputando o cinturão peso pesado contra o ex-campeão interino Ciryl Gane. E cara, como eu falei, prognóstico complicado, realmente muito difícil de prever o que vai acontecer nessa luta. Mas é difícil se apostar contra o Jon Jones em disputa de cinturão, né? É o recordista de vitórias em lutas por cinturão. Tem caminhos bem desenhados para vencer o Ciryl Gane, que é botar para baixo e dominar por cima. Então a gente vai aqui ousar, não é tão ousado porque é favorito, mas a gente vai apostar na vitória de Jon Jones pagando 1,57. Odds de momento, no momento da gravação, na Rubet. Passando para a luta co-principal, Valentina Shevchenko, Alexa Grasso. Não vale a pena apostar na vitória da Valentina Shevchenko, porque as odds não compensam, por mais que a gente imagina que seja isso que vai acontecer. Mas como eu falei, eu imagino a Valentina Shevchenko vencendo, não só vencendo, mas vencendo por interrupção. Então Valentina Shevchenko e Alexa Grasso, para durar menos de 4 rounds e meio por 1,64, tem valor, e é nessa que a gente vai. Como eu falei, eu acho que a Valentina Shevchenko tem caminho para botar a Alexa Grasso para baixo, finalizar, ou até mesmo, quem sabe, uma interrupção em pé. Não seria um absurdo. Menos de 4 rounds e meio, eu acho que tem valor. Geoff Neal e Rakhmonov pagando 1,64 para durar mais de 1 round e meio. Ah, mas Rakhmonov bate em todo mundo em menos de 1 round e meio. É verdade. Mas contra o Neil Magny, que foi o maior desafio até então para ele, durou mais de 1 round e meio. O Geoff Neal tende a ser um desafio maior do que foi o Neil Magny. Então não vejo o Rakhmonov atropelando, embora eu creia que ele vença essa luta. Acho que não vai ser um atropelo. Acho que o Geoff Neal vai botar ele em algum momento em situações desconfortáveis. Então eu prevejo essa luta desenrolando por mais de 1 round e meio, pagando 1,64. Tá bonito demais. E agora vamos passar para 2 lutas aqui que a gente não analisou de fato durante o vídeo, mas que tem o seu valor. Matheus Ganrot e Jalin Turner, a Tarântula, para não ir até o fim, pagando 1,51. Acho que isso tem muito valor também. É verdade que as últimas lutas de Matheus Ganrot chegaram para a decisão dos juízes, mas o Jalin Turner é diferente, cara. O Jalin Turner é um cara que vai pro mate ou morra, ele tem conseguido interrupções rápidas, e quando não consegue, muitas vezes é nocauteado. Então, não vejo essa luta chegando até o final do terceiro round, pagando 1,51. Acho que essa aposta aqui tem valor. Passando pro card preliminar, Dricus du Plessis e Derek Brunson. A gente vai apostar na vitória do sul-africano, né, do Dricus du Plessis, uma grande promessa aí da divisão dos médios. Acho que Derek Brunson sempre foi ali aquele porteiro da divisão, aquele cara que tem que passar por ele para você ser considerado de fato um possível desafiante ao cinturão. Acho que vai ser o caso pro du Plessis aqui. Acho que a última luta do Derek Brunson contra o Jared Cannonier já deu para ver uma perda de velocidade bem importante ali da parte do Derek Brunson, e acho que o du Plessis, voando do jeito que ele tá, se ele fizer aquele primeiro round que ele fez contra o Darren Till, ele vence essa luta, não digo com facilidade, porque o Derek Brunson é duro, mais duro que o Darren Till, mas acho que a vitória do du Plessis aqui pagando 1,42 tem valor. Então a gente fecha assim nossas 5 apostas simples e não vamos abandonar ela, né, cara? Nossa aposta múltipla que voltou a dar certo, bateu nos últimos eventos, vamos torcer para bater de novo, começando no card preliminar. Aqui a gente vai apostar só em vencedores. Não vai ter mais de round, menos de round, para ir até o fim. Só vencedores. Farid Bashará, um dos irmãos Bashará, né, contra o Damon Blackshear, abrindo o card. Abrindo o card não, segunda luta do card, né? Segunda luta do card, vitória do Farid Bashará. O Young Gary, né, o novo McGregor, mais um irlandês aí para a turma, invicto para vencer o Kenan Song. O Cameron Simon, mais um sul-africano, que estreou recentemente no UFC muito bem também, vai para a segunda luta. A gente vai apostar na vitória dele contra o Mano Martinez. Aí, já passando para o card principal, a gente aposta na vitória de Shavkat Rakhmonov contra o Geoff Neal e a vitória da Valentina Shevchenko contra a Alexa Grasso. Juntando essas 5 lutas,
São apostas, de certa forma, seguras, pagando 2,35 na odd total. E a gente fecha assim nosso Momento Rule, fazendo sempre aquela observação. Responsabilidade na hora da aposta simples, responsabilidade em dobro na hora da múltipla. Antes de encerrarmos o Melhores Apostas Superlutas, vale lembrar, os conteúdos aqui no Superlutas são feitos para e com vocês, então a gente precisa da interação de vocês para o conteúdo ficar melhor. Então, se você concorda com nossos palpites, concorda aqui com nossas sugestões de apostas, deixe aqui nos comentários. E se você não concorda também, explique o motivo e também coloque seus palpites aqui para a gente manter aquela interação bem bacana e ver outros pontos de vistas em relação às lutas que a gente analisou. Mas enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Superlutas. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal do Superlutas. Lembrando sempre, o link do Albet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.